Falta um dia para o clássico. A cidade respira futebol. A torcida está empolgada, confiante, elétrica. E aí, acontece. Uma noite que era para ser de festa, vira tragédia. No dia 4 de abril de 2026, o estádio do Alianza Lima, o famoso Matute, foi interditado. Mas não foi por causa de um jogo, foi por causa de algo que saiu completamente do controle. Tudo começou com um bandeiraço. Para quem não conhece, é aquele momento em que a torcida se reúne antes de um grande jogo para apoiar o time, cantar, vibrar, mostrar força. É paixão pura. Só que dessa vez, essa paixão virou perigo. A arquibancada sul ficou lotada, mais gente do que deveria, mais pressão do que o espaço comportava, mais emoção do que segurança. E aí, em segundos, a multidão começou a se mover, não de forma organizada, não de forma controlada, mas como uma onda, uma avalanche humana. Pessoas sendo empurradas, sem espaço para respirar, sem espaço para sair, sem espaço para sobreviver. E foi assim que um torcedor morreu. Fred Rony Corneteiro Cueba, 39 anos. A causa? Asfixia por compressão torácica. Traduzindo de forma direta, ele foi esmagado pela multidão. E ele não foi o único afetado. Pelo menos 47 pessoas ficaram feridas. 47. Agora pare e pensa. Isso não aconteceu em um jogo, não foi dentro de uma partida, não foi uma briga organizada. Foi em um evento de apoio, um momento que deveria ser seguro. E aí começa a parte mais revoltante dessa história. O evento não tinha autorização. Sim, não era oficial, não tinha liberação, não tinha, em teoria, estrutura preparada para aquilo. E mesmo assim, aconteceu. Agora vem outro detalhe importante. Muita gente começou a dizer que o estádio tinha desabado, que um muro caiu, que a estrutura falhou. Mas isso não é verdade. Tanto o clube quanto os bombeiros confirmaram. Não houve colapso estrutural, nenhum muro caiu. Ou seja, o problema não foi o estádio, foi a multidão. Foi a falta de controle, foi a organização, ou a falta dela. E aqui entra uma reflexão que pouca gente quer fazer. Até que ponto a cultura do futebol está preparada para lidar com esse nível de paixão? Porque isso não é um caso isolado no mundo. Quando a emoção passa do limite, quando não existe planejamento, quando a segurança vira detalhe, o resultado pode ser exatamente esse. Agora olhe o contexto. Tudo isso aconteceu na véspera de um dos maiores jogos do país, contra o Universitário, um clássico. Era para ser uma festa, era para ser tensão dentro de campo, mas a tensão veio antes e do pior jeito possível. E mesmo depois de tudo isso, o jogo aconteceu. Sim, mesmo com o estádio interditado, mesmo com uma morte, mesmo com dezenas de feridos, a partida foi mantida. Só que em outro lugar, no estádio do rival. Isso, por si só, já é simbólico. O time perde seu estádio, a torcida perde seu espaço. E tudo isso por causa de uma tragédia que poderia ter sido evitada. E aqui vai a parte mais dura de ouvir, mas precisa ser dita. Isso não foi um acidente imprevisível. Isso foi uma sequência de erros, eventos sem autorização, falta de controle de público, excesso de gente, ausência de organização adequada. Tudo isso, somado, leva exatamente a esse tipo de cenário. E o mais assustador, isso pode acontecer em qualquer lugar. Porque quando multidões se formam, a lógica individual desaparece. Você não decide mais por si só. Você é levado, empurrado, pressionado. E quando isso acontece, não importa se você é forte, jovem, preparado. O corpo humano tem limite. E naquele momento, o limite foi ultrapassado. Agora fica a pergunta: vai mudar alguma coisa? Ou isso vai ser só mais um caso que gera comoção por alguns dias e depois
é esquecido. Porque enquanto a paixão pelo futebol continuar sendo tratada sem responsabilidade, enquanto eventos forem feitos sem controle, enquanto segurança for vista como detalhe, essa história pode se repetir. E da próxima vez pode ser pior. Porque no fim das contas, o futebol deveria ser sobre alegria, sobre união, sobre emoção. Mas quando tudo isso perde o controle, ele pode se transformar em algo completamente diferente. E talvez essa tragédia no Matute seja um alerta. A questão é: alguém vai realmente ouvir?